Olá, eu sou Maíli Rodrigues e hoje eu vim compartilhar com você uma verdade que transformou a minha vida. As circunstâncias muitas das vezes mudam nossos planos, porém ela não pode destruir os nossos propósitos. Em 2020, perdi minha mãe. Todos nós perdemos pessoas que amamos, mas nem sempre perdemos só a pessoa. Perdemos presença, perdemos referência, perdemos parte da nossa rotina, muitas das vezes parte de si mesmo. Enquanto eu vivenciava esse luto, vivenciava essa perda tão grande, enfrentei dores emocionais grandes, enfrentei outras dores emocionais e em meio a tudo isso me veio um grande desafio, que foi a perda da minha visão. E eu tive que reorganizar a minha vida, reaprender coisas simples do dia a dia e enfrentar medos que jamais imaginei sentir. E enquanto passava por tudo isso, eu me questionava, me perguntava: o que vou fazer? Como que vai ser daqui para frente? Como posso continuar? Como vou prosseguir? Talvez você não tenha perdido a visão, mas tenha perdido algo importante. Tenha perdido sonhos, projetos, alguém que amava, relacionamentos. E pode estar se questionando assim como eu me questionava. Mas eu, em meio a tantas perguntas, um dia resolvi mudar as perguntas. E comecei a perguntar como a minha dor poderia me ajudar a crescer, como a minha dor poderia me fazer evoluir, como eu poderia auxiliar alguém, ajudar alguém através da minha dor. E aí eu decidi aceitar. Uma das primeiras decisões foi aceitar as minhas perdas, aceitar a minha situação. Outra decisão que eu tomei foi de me conhecer, de conhecer as minhas emoções e entender como eu reagia diante de tal situação. Outra decisão que eu tomei foi de reaprender a vida sem a minha visão. Foi de recomeçar, foi de refazer rotas. As circunstâncias mudaram os meus planos, mas o meu propósito ainda era o mesmo. O meu propósito ainda continuava aqui, dentro de mim. E foi aí que eu comecei a atuar como terapeuta. Foi aí que eu comecei a auxiliar, a ajudar as pessoas a entenderem que mesmo com perdas tão significativas, tão grandes, que a vida continua, que a nossa história não para, que temos aprendizados grandes, mesmo com as perdas que nos doem tanto. E após começar a atuar como terapeuta, escrevi um livro, Desperte a Mulher que Você Pode Ser. Porque eu acredito que todos nós temos um propósito e que aqui dentro de nós temos força que podemos encontrá-la para continuar. E nos conhecendo, podemos nos despertar para a pessoa que nascemos para ser. E foi através da decisão que eu tomei
de ressignificar a minha vida, de ressignificar os meus dias, que eu pude compreender que a dor não poderia definir os meus dias e nem finalizar a minha história, e muito menos paralisar o meu propósito. E eu pude compreender que através da minha dor eu poderia aprender lições tão maravilhosas que poderia ser passada para outras pessoas, que lá na frente eu poderia, assim como faço hoje, ajudar pessoas a compreenderem a sua situação, a entenderem as suas emoções e aceitar perdas tão grandes, tão significativas, mas porém compreenderem que a dor não define quem elas são, nem o dia delas, que a dor não finaliza, não põe ponto final na história de ninguém. E que todos nós, cada um de nós, somos protagonistas da nossa história. E podemos sim, após dores tão grandes, após perdas tão significativas, ressignificar os nossos dias, ressignificar a nossa história, transformar a nossa vida e prosseguir adiante. Hoje, eu, mesmo sem a minha visão, tudo parece ser mais claro. Tudo parece que haver mais compreensão. Hoje, sem a visão, após a ressignificação dos meus dias, todos os dias eu tenho um aprendizado novo e tudo é novidade, porque eu continuo protagonista da minha história e tive que refazer rotas, tive que fazer novos planos, porém o propósito continua, mas mesmo aqui, no escuro, sem enxergar, eu consigo ver tudo mais claro. E eu acredito que você, mesmo que pareça que a dor colocou um ponto final na sua história, você pode ressignificar os seus dias, você pode sim continuar com seu propósito, mesmo que tenha que refazer os planos, mas o seu propósito ainda continua aí, com você. E pode ter certeza, eu acredito no seu propósito. Muito obrigada.